e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também confiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali cavou outro poço, e não confiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Rehobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Eu acho interessante, para começar, a vida de Isaac ela é praticamente vivida debaixo de uma obediência. E isso ele herdou do seu pai Abraão. Porque, para começar, Deus faz um pedido para Abraão extremamente difícil. Sabe? Muito difícil. Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho Isaque. E Abraão não nega. Abraão ia sacrificar. E Isaque agora cresce. Seu pai morre. Ele assume a liderança do povo. Herda tudo. E agora, a fome, aonde ele está? Ali no deserto, em Gerar. Uma grande fome, como houve também nos dias do seu pai, sendo que seu pai desceu para o Egito, e lá aconteceram várias coisas, e foi uma descida sem a vontade de Deus, não houve consulta a Deus, e parece que acaba se repetindo as mesmas situações com Isaac. Há agora novamente uma grande fome aonde eles estão. E Isaac põe no coração também de descer para o Egito, porque até então o Egito tem mantimento suficiente para eles comprarem, para eles adquirirem, para eles trabalharem. Só que Deus aparece dessa vez para Isaac e fala para Isaac não descer, ficar onde está, porque ele o abençoaria. Imagina, você olha para o deserto, há uma grande fome, há uma grande seca, não há água, e agora você está lá responsável por uma grande multidão, povo, famílias. Vocês precisam de comer, de beber água, e ele, como líder, tem que tomar a decisão de buscar onde tem isso. Só que agora Deus vem e fala para ele: não sai daí, fica aí, semeia aí, porque eu vou te abençoar. Mas como semear numa terra árida, seca, sem água e sem chuva, sem promessa de chuva? Isaac resolve obedecer a voz de Deus. A Bíblia diz que ele semeou e colheu a 100 por. Mas o que me chama a atenção é que quando ele planta, ele colhe a 100 por 1, ele começa a crescer, ele faz um acordo com o rei da região de Gerar. Todos sabem, conhecem a história, e tu vê que as coisas se repetem muito, porque Abraão, ele nega que a Sara é sua esposa, Isaac nega que a mulher dele era sua esposa, para que ele não viesse a morrer, e tem toda uma semelhança de pai para filho. A única diferença que vai se ver aí é que Isaac não vai para o Egito, Isaac fica. E quando o rei percebe que Isaac está ampliando, que Isaac está crescendo, que Isaac
está alargando as tendas, está ficando mais poderoso do que eles. O rei pede para se retirar, porque não dava mais para conviver. Ele fica com medo, com certo receio. Isaac agora desce em direção a Gerar. Chegando lá, tem uma promessa de Deus de que abençoaria. Mas numa terra seca, numa terra difícil, Isaac vai para lá. E ele resolve agora ir em direção aonde havia os poços que seu pai Abraão havia cavado e aonde os inimigos havia entulhado, tampado, jogado entulho nos poços. Isaac poderia, e era mais fácil para ele, cavar um novo poço, porque era mais fácil cavar um novo poço onde só tem areia, do que desentulhar um poço que tem areia, tem pedra, tem cascalho, tem um monte de sujeira. Mas o Isaac, ele não resolve começar do zero, ele resolve continuar de uma herança, porque os poços eram a herança do seu pai. Ele resolve dar uma continuidade naquilo que ele herdou, daquilo que o seu pai iniciou. Ele resolve desentulhar os poços, em vez de começar do zero. E eu acho muito interessante isso, porque a gente está vivendo um século onde os filhos, muitas das vezes, não dão continuidade ao legado dos pais. Não dão. Não dão a mínima, não dão. Não. Eu lembro até do meu filho ele queria, na época, entrar na aviação, onde eu trabalho. E eu falei para ele na época, pai, eu quero fazer uma engenharia, que eu quero entrar ele até brincava comigo, você é seu chefe. Aí eu falava para ele o seguinte, na época que ele queria escolher a faculdade, eu aconselhei ele não fazer a engenharia que ele queria e fazer uma outra engenharia. Falei, não vai, porque esse campo onde eu estou está muito difícil, tem muita gente, muito engenheiro parado, muito engenheiro desempregado, engenheiro mecânico, e não vai ser bom para você, porque tu não tem experiência. Faz uma outra engenharia que abre um leque maior, para onde ele fez, e hoje ele agradece por esse conselho, por ter aberto essa visão. Mas ele queria seguir um legado que era o meu, da minha profissão. E hoje não se vê mais isso, os filhos não querem mais isso. De herdar, de dar continuidade, muitas das vezes, os próprios negócios dos pais. Tem muitos pais que iniciam o negócio, querem deixar para os filhos, e os filhos não dão continuidade. Ou, às vezes, até no chamado, porque tem chamado que passa de pai para filho, e o filho não quer, cara. Não quer porque, às vezes, vê o trabalho, o sofrimento do pai, eu não quero isso para mim, não quero mesmo, não quero dar continuidade a uma coisa que matou meu pai, deu trabalho para ele, mereceu meu pai, mais ou menos esse pensamento. São essas coisas, só que, como judeus, eles tinham muito de dar continuidade ao legado dos pais. E agora Isaac tinha duas opções, ou iniciar do zero um poço, ou desentulhar o poço que seu pai havia cavado. Então ele começa a fazer isso. Ele bota os trabalhadores para desentulhar o poço. Eu acho interessante que o primeiro poço que ele cava, quando eles encontram água viva, quando a Bíblia escreve água viva, está se referindo a uma água pura, que vem da rocha. O inimigo vem e começa a discutir, começa a brigar com eles, querendo até uma certa guerra, dizendo que aquelas águas eram deles. Isaac não estava ali para briga, não estava ali para guerra, ele queria paz. O que ele faz? Ele manda os trabalhadores sair e deixar aquele poço para o inimigo. E ele dá um nome
naquele poço. Ele chama o primeiro poço de Ezeque. E justamente pelo acontecido. E Ezeque, traduzindo, quer dizer contenda, disputa. Ele batiza o primeiro poço de Ezeque, contenda, disputa, porque houve uma disputa, houve uma contenda. O inimigo queria até prolongar isso. E sabe aquela frase que a gente costuma dizer que quando um não quer, dois não tem? É mais ou menos isso. Às vezes é até melhor passar por bobo, passar por covarde, o que for, mas evitar uma briga, uma guerra, uma disputa que pode ocasionar algo pior, até morte. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque não se vê mais briga. Eu nunca mais vi, sinceramente, duas pessoas brigarem na mão na rua. Alguém já viu aquilo? Nunca mais vi. Nunca mais. Hoje, quando pensa em brigar, um saca uma arma, um saca uma faca, e é assim, é um matando o outro. Não tem mais aquela briga. E na minha época era assim, dá o primeiro, quem vence a luta, quem dá o primeiro soco. Mas já viu como é que você ficava? Eu era jovem, ficava assim, dá, quer ver você dá. Eu ficava um de frente para o outro, ninguém dá. Mas quem dava o primeiro soco vencia. Quem era dessa época aqui? Não era? Mas era uma coisa legal, porque tu estava aí. Hoje não vê mais isso. E nós, como cristãos, temos que evitar isso. Sabe aquela coisa? Você dá um boi para entrar numa briga, mas dá uma boiada para sair dela, para não ter briga. É mais ou menos isso. É essa a expressão. Isaac faz isso. E ele libera. É de vocês? Vai. E batiza de Ezequiel. Contenda, disputa. E a única coisa que ele não quer é isso. Mas entenda, ele tenta seguir e dar continuidade àquilo que seu pai deixou. Na primeira tentativa de ele começar a desentulhar, cavar aquilo ali, ele agora encontra um obstáculo maior do que desentulhar o poço, que é o inimigo. Ele poderia desistir. Ele poderia assim, ó, o senhor mandou ficar aqui, e eu achando água, e o inimigo vem e toma debaixo da nossa farra. Não quero mais. Eu vou lá para o Egito, vou levar um pouco do Egito, e lá vou ficar bem. Ele poderia tomar essa atitude. Mas ele resolve continuar cavando. Resolve continuar a cavar ossos. Porque ele entende que havia uma promessa. Ele estava debaixo de uma promessa de que, ficando, eu te abençoarei. Então ele entende que a água ele teria, de uma forma ou de outra, Deus ia prover, nem que Deus viesse chuva e formasse um lago diante dele. Mas viria, e ele precisava acreditar, porque ele não poderia era parar de buscar, parar de procurar, parar de cavar. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Tentamos uma vez, deu errado, já desistimos e ainda culpamos Deus. E Deus está falando o seguinte: não pare, continue cavando, continue buscando, continue tentando, porque tu vai acertar. Mas por que Deus não deixa que eu acerte de primeira? Porque é muito fácil. Ah, pastor, porque para mim tem que ser tudo difícil, porque se fosse para ser fácil, não chamava você, chamava outro. Está entendendo? Então pensa que eu já questionei Deus sobre isso também? Já. Senhor, porque para mim é tudo difícil. Porque se fosse fácil, ele teria chamado outro, não a mim. Se fosse fácil, ele não teria chamado você, teria chamado outra pessoa. Porque ele sabe que você não desiste. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você vai até o fim. E ele continua cavando. Ele desentulha um segundo poço. E nesse segundo poço, ele fica feliz. Achamos novamente água viva. Só que os inimigos novamente aparecem. E
disputam com eles, brigam com eles, confiam com eles. E ele mais uma vez entrega de mão beijada os inimigos. Eu fico pensando que os seus trabalhadores devem ter ficado revoltados. Pô, mas demos o nosso sangue aqui, ô líder, ô pai, e o senhor vai entregar assim de mão beijada de novo. Isaac, deixa. Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. É assim que a gente tem que viver. É isso que a gente precisa tocar. Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. E ele entrega o segundo poço. E ele batiza esse poço agora de Sétima, que significa inimizade e ódio. Aí você vai entender por que essa expressão, porque ali realmente mexeu com a moral do povo. Com certeza mexeu com a moral dos trabalhadores. Mexeu com a moral do próprio Isaac. Porque agora já é demais. No primeiro tudo bem, mas no segundo, de novo. E cria-se um ranço, cria-se um ódio, cria-se uma raiva. Mas Isaac escolhe ceder. Às vezes, pode até parecer derrota. Quando você cede, mas não é derrota, é sabedoria para conquistar lá na frente. Deus às vezes permite que você perca algo aqui para ganhar em outro lá na frente. Porque depende muito da tua postura diante da perda. Se a tua postura diante da perda é Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, Ele te restitui em dobro. Agora, se a minha atitude diante da perda é murmuração, questionamento, raiva, ódio, e ainda me prostro, que eu deveria receber em dobro, eu não recebo, porque eu não soube interpretar a situação que Deus me colocou. Nem sempre a situação que você está, que Deus permite que você esteja, é para te punir, é para te envergonhar, para te humilhar, não, é para te amadurecer, é para te preparar. Ele está te preparando para algo maior. Para algo maior. Isaac resolve entregar. Imagina a conversa agora. Vem, gente. Vamos tentar de novo. Mas de novo, Isaac. E se tu leva outro poço e eles vierem de novo, Isaac. Ó, se eles vierem de novo, agora eu vou brigar. Agora vai ter guerra. Dentro das igrejas sempre tem um sanguíneo, né? Que não aceita, né, pastor? Que quer resolver tudo na ponta da faca. E assim, é aqueles pega a faca e meio assim, ó, passa no chão, já viu? Não tem? E a gente tem que estar sempre apaziguando, calma, não é assim. Compreenda o lado dela, compreende o lado dele, deixa eles, não têm o Deus que nós temos, ele não tem a promessa que nós temos, ele não tem uma cidade preparada como nós temos. É isso, são essas características, é isso que a gente precisa entender. E eu acho interessante isso, porque as pessoas a gente precisa entender o que diz as Escrituras. A palavra de Deus diz o seguinte: se te baterem numa face, ofereça a outra. Amém ou amém? Aí já ouvi de gente falar o seguinte: leva a mão não. Se me der um tapa na cara, eu dou de volta. Eu tenho um reflexo, pastor. Eu falei, gente, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: se te bater numa outra face, ofereça a outra. Se te baterem numa face, é a face do teu corpo.
ofereça a outra, vira as costas e vai embora. Está oferecendo a outra face, as costas, e não tem briga, não tem disputa, está entendendo? Não é tapa na cara, é se te bater, se te ofenderem, se te humilharem diante da tua frente, ter a outra face e vai embora, não disputa, porque ele não merece a tua atenção. E simplesmente isso, é isso que a gente precisa adotar para a nossa vida. É isso que a gente precisa. Eles resolveram, Isaac começou, não gente, vamos tentar de novo. Tem uma promessa. Deus prometeu que nos prosperaria, Deus não prometeu que nos abençoaria. Estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo da mão de Deus. Somos escolhidos. Deus falou com a gente, então não vamos desistir. Não posso parar, vamos continuar cavando. Se possível for, vamos cavar 10 poços, mas vamos continuar cavando. É isso que eu e você precisamos fazer. Vamos continuar tentando. Se não deu para agora passar por ele, eu vou passar no próximo. Se essa porta não abrir, aquela lá vai abrir. É isso que eu preciso. Eu tenho que continuar tentando. Uma hora, sabe aquela história de que água mole, pedra dura, tanto bate até que cura? É mais ou menos isso. Eu preciso continuar tentando, porque eu estou debaixo de uma promessa. E eu sei que meu Redentor vive, e no momento certo ele se levantará e estenderá as mãos na minha direção. Vamos cavar outro poço, vamos embora. Cavaram, acharam uma água viva. Eu fico imaginando a cena, pastor. Cavaram, depois que acharam a água viva, acho que os trabalhadores de Isaac têm que falar assim, ó, fala no ouvido de Isaac aí, ó, achamos. Isaac teve que dar um glória a Deus muito alto. Glória a Deus, achamos mais água viva. Ô Isaac, eles não vieram confiar. Não vieram disputar, não vieram brigar. Sabe por quê? Tentaram 2 vezes irritar eles e não conseguiram. E eles entenderam que Isaac, o seu povo, não queria briga, queria paz. Aí ele batiza o terceiro poço de Rehobote, significa espaço. Vou te dar uma definição bem lógica. Significa lugar largo, largar as tendas, espaçoso, ou uma tradução bem voltada para a gente, prosperidade, quer dizer, adquirir lugar espaçoso. Aí Isaac entendeu que chegou a hora de eles alargarem a tenda. O que Isaac faz? Ele levanta a sua tenda próximo ao poço que ele batizou de Rehobote, e ali o povo acampa, e ali o povo prospera, e ali o povo começa a crescer, porque houve uma obediência, houve uma fé, houve uma persistência, uma perseverança, houve um trabalho em conjunto, um trabalho em grupo. Eles não estavam preocupados, que nem Neemias, já foi pregado recentemente aqui, eles não estavam preocupados com Sanbalate, nem com Tobias, eles estavam preocupados em cavar o poço, encontrar água, que a promessa se cumpra. Eu me lembro de uma história, dizem, que isso é verdade, que lá nos Marines, os soldados americanos, no treinamento de preparação deles, tem um quadrado assim de concreto, posto em cima. E tem um treinamento é muito rigoroso, porque é considerado uma das maiores forças armadas do mundo, o Marines americano. E é um treinamento forte. E fica ali os comandantes, os sargentos, gritando no ouvido: ai, desiste, você não vai conseguir, você é outra coisa. E aquelas palavras extremamente de desânimo, para desmotivar, para parar a pessoa. É a função deles, tentar desmotivar. Desiste, você não vai conseguir, você é um fracote, você é um derrotado, você é isso. E é o que muitas das vezes a gente ouve na nossa caminhada. Ah, você não vai conseguir, você não tem esse chamado, você não é para isso, não é
digo assim, quando uma pessoa, um marinho, não aguenta mais, quer desistir, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá naquele, onde tem um sino, bota o cap dele lá, o capacete que ele tiver, e toca o sino. Quando ele toca o sino, ele está dizendo, eu desisto. E volta para casa. Como fraco, covarde, derrotado. Dá para entender isso? E no mundo espiritual não é diferente. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um caminho para cada um de nós. E esse caminho não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil, não é. É um caminho espinhoso. A gente enfrenta lutas, afrontas. Tem mais gente torcendo para a tua queda do que para a tua vitória. Tem mais gente torcendo para você perder do que para você ganhar. É o caminho que está à nossa frente. E você pensa que você vai usar isso aí com facilidade? Não, porque as pessoas ao teu redor vão lá tentar te desmotivar, vai perder tempo com isso. Tu ainda vai para a igreja, tu não volta no culto e nada melhora, nada acontece. Quem já não ouviu isso aqui? Tu ainda vai para a igreja, tu ainda está ouvindo o pastor, aquele carequinha. Aquele pastor é ignorante, ele fala que você toda hora tem que se consertar, porque Jesus está voltando, que nem eu já ouvi falar isso na minha cara. O senhor só prega sobre a volta de Jesus, eu vou voltar a pregar o quê? Sobre a volta do diabo? Eu não estou esperando a volta do diabo, estou esperando a volta de Jesus. Eu tenho que pregar sobre a volta de Jesus, e Ele está agora. Então tem um caminho traçado por Deus para cada um de nós. E esse caminho não é fácil, o que mais tem é gente tentando nos desmotivar, fazer com que a gente pare, que a gente desista, que a gente toque o sino, põe no nosso capacete, a nossa coroa, tem um capacete. Tem muita gente, pastor, tentando fazer com que a gente pegue nossa coroa, coloque lá e toque o sino, falou, eu não quero mais. Só que, para você se formar e ter direito à tua coroa da salvação, tem que vencer, tem que chegar até o fim, tem que estar bem treinado, tem que estar bem preparado, porque nós fomos chamados como um grande exército. Somos soldados do exército de Deus. E como soldado, nós precisamos passar por um treinamento. O treinamento não é fácil. De coração, quem acha que é chamado por Deus aqui, levanta as mãos. Você está passando por um treinamento. Tu vai encontrar cara feia. Tu pensa que vai ter gente estendendo as mãos para te puxar? Não. Quando tu pensa que a cara está querendo te puxar, você vai ver que o cara com uma borda de 100 quilos te entregando na mão para você te afundar mais rápido. E você tem que vencer. A conquista, para chegar até o fim, muitas das vezes é individual. É sua conquista. A sua conquista. Mas a conquista para Deus é um exército. É um conjunto. É uma irmandade. É uma coinonia. Eu preciso vencer. Eu preciso chegar até o fim. Não importa se tem vozes dizendo que eu sou um covarde, que eu não vou conseguir, que eu sou um frouxo. O que importa é o que Jesus pensa de mim. O que importa é o que Ele pensa de mim. Se Ele me colocou, é porque Ele confia que eu posso chegar até o fim. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Olha esse ao teu lado aí, Jesus acredita em você. Por mais que, já viu quando você pensa, mas Senhor, quanto mais eu olho, o negócio parece que o caldo entorna, o negócio fica pior, fica mais longe, mais distante. Continue. Eu aprendi uma coisa. Quando eu peço muito uma coisa a Deus, muito, aí eu olho assim, que eu estou pedindo, parece que o negócio está se distanciando. Eu aprendi que o diabo ele é astuto. Da mesma forma que tem a
a lupa que aproxima e aumenta as figuras, tem uma lupa que ela distancia as coisas. E o diabo ele faz isso. Quanto mais eu estou cravando, mais eu estou pedindo, ele bota essa lupa que distancia. Aí eu penso que o negócio está surtindo efeito ao contrário. Não. É porque se está incomodando o diabo, é porque o céu está se movimentando a meu favor. E se o céu está se movimentando a meu favor, o negócio está perto para me tomar posse. A minha vitória está perto. Quanto mais ele brama, grita, esperneia, mais eu estou perto da minha vitória. E é isso que eu preciso ter em mente. É isso que eu preciso pôr em prática. Eu não posso desistir de cavar, porque tem água para ser encontrada. E essa água, o interessante é isso. Oh meu Deus, olha a revelação de Deus agora. Olha para esse irmão e fala o seguinte: sabe por que você não pode parar de cavar? Fala para ele. Porque tem vidas que precisam beber dessa água. Não é só você. Tem vidas que precisam beber dessa água. Então, se você desistir, tem até um louvor que diz isso aí: se você não desistir, para mim é inspiração. Tu lembra dessa letra? Vê se tu encontra aí, irmão. Oi? Acabou a internet? Misericórdia. Temos que cavar esse curso. Mas entendeu? Vocês querem que eu cante, né? E a internet está querendo que eu cante. Então, você não pode desistir agora. Porque o que Deus tem para você é algo tremendo. E o que Deus tem através de você é algo imenso. Então não pode desistir. Está entendendo, Diogo? Você não pode desistir agora. Precisamos nos movimentar. Precisamos nos estabelecer. Precisamos continuar em frente. Foi muito bom ontem a brincadeira lá, não foi? Mas a vida não é só de lazer. A vida é de lutas e batalhas. Toda batalha, dependendo do teu posicionamento, você conquista. E Deus nos chamou para conquistarmos. Deus nos chamou para estarmos por cima. Deus nos chamou para estarmos como cabeça. E você foi chamado para isso. Então está na hora de você pôr em prática. Está na hora de você reivindicar isso. Está na hora de você lutar por isso. Porque é direito seu de conquistar. Então que você possa meditar sobre essa palavra. Isaac não desistiu de cavar. Cavou. Até chegar o tempo dele alargar as tendas. Você precisa continuar a tua caminhada. Que o tempo de alargar as suas tendas está perto. Então continue, porque está perto. Nosso ministério logo está alargando as tendas. Amém ou não amém? E você precisa alargar as suas tendas junto com o ministério. Porque a unção que está no ministério tem que estar na sua vida. É essa a palavra que Deus nos trouxe para a sua vida hoje, para a nossa vida hoje. Levanta a mão, Deus.